Boa tarde, crianças. Hoje nós iremos trabalhar com a disciplina de filosofia da apostila 2, né? Então, pegue lá a apostila de vocês, na página 292. Vamos dar continuidade com a aula sobre os 5 sentidos e o pensamento. Será que eles nos ajudam a sobreviver no nosso dia a dia? Eles nos trazem conhecimentos para o nosso aprendizado? Lá em cima diz assim, refletindo sobre os sentidos. Pelo visto, nem sempre os 5 sentidos dão conta de explicar o mundo. Será que existem outras formas de conhecer as coisas? Pensando, será que existe outra forma de conhecer as coisas? Uma vez que cada sentido eles nos proporciona um tipo de experiência diferente, não é verdade? Existe uma diferença entre o tocar, o enxergar, o degustar, o cheirar e o ouvir. Cada um nos proporciona um conhecimento diferente. Por exemplo, nós não conseguimos enxergar o paladar, ou conseguimos? Nós não conseguimos tocar o som ou o olfato, ou conseguimos? Não, né? Mas, muitas vezes, os sentidos nos enganam. Vocês sabiam disso? Às vezes nós sentimos cheiro de determinada coisa e achamos que é uma coisa, mas muitas vezes não é. Ou até mesmo o tocar ou enxergar, a visão. Achamos que é e não é. Por exemplo, isso aqui é o quê? Parece uma lapiseira, não parece? Se eu olhar assim, parece que é uma lapiseira. Mas não, é uma caneta. Não é verdade? Então, nem sempre o que nós conseguimos identificar através dos 5 sentidos são realmente, de fato, o que eles querem significar para nós. Eu vou ler o texto para vocês que fala: Camila estava desconfiada. Paulo, seu irmão mais novo, não é do tipo que costuma dividir suas balas. Tem certeza de que não quer? Não quer mesmo? Insistia Paulo. Ele não deve estar conseguindo fazer seu dever de casa. Logo vai me pedir ajuda, pensou Camila. São de quê? Caramelo, daquelas que você adora. Deixa eu ver. Camila olhou bem as balas, pegou na mão e cheirou. Você me dá mesmo uma? Perguntou a menina. Até 2. Ela pegou as balas e saiu correndo. A gente nunca sabe, ele pode mudar de ideia. 1 minuto depois, Camila saiu do quarto como um foguete, com uma grande crise de espirros. Ati! Água! Depressa! Ati! Acho que vou morrer. Paulo morria de tanto rir. Suas balas com pimenta, sem dúvida, funcionaram. Então, esse texto aqui mostra que nem sempre o que nós podemos observar é realmente de fato aquilo. Ela achou que a bala era de caramelo e, na verdade, tinha o que na bala? Pimenta, não é mesmo? Sentidos e engano. Alguma vez você viu algo, pensou que era uma coisa e era outra? Aconteceu isso com vocês? Comigo já aconteceu muitas vezes, até mesmo uma imagem. Cheirou uma comida, pensou que tinha um gosto e quando você foi provar essa comida tinha outro gosto? Isso acontece muitas vezes, né? Essa atividade aqui nós não iremos fazer porque nós não estamos em sala de aula, tá? Seria muito interessante. Mas nós não iremos fazer porque nós não estamos em sala. Aí vocês têm assim, olha a cara do menininho aqui. Como se estivesse satisfeito. Enganei ela, não é mesmo? Agora tem outro texto que é o mito da caverna. Esse texto tem escrito na apostila de vocês na página 293 e também tem
o RA, que conta esse mito. Preste atenção um pouquinho, ele é bem curtinho. Muita atenção. Numa caverna. No entanto, eles viviam lá de um jeito diferente. Os três estavam acorrentados, um ao lado do outro, de costas para a abertura da caverna. Desse jeito, eles só conseguiam ver as sombras das pessoas que passavam lá fora, ao olhar a parede da caverna. Para os três, isso era muito interessante. Eles ficavam observando as figuras, achando que tudo aquilo era de verdade. Mas não era. Eram só sombras. E nenhum deles tinha consciência de uma realidade diferente dessa, pois viviam sempre olhando para a parede, enxergando sombras. Um dia, um deles saiu da caverna. Viu o sol, as nuvens e as pessoas passando, as quais antes não eram mais do que formas desfiguradas em uma parede. Naquele momento, tudo fez sentido e ele entendeu a diferença entre o mundo de verdade e as sombras. O que ele achava ser real não era. Fora da caverna é que morava a verdade. E então, gostaram dessa história? É muito interessante, né? Então, ela traz uma reflexão muito boa para nós. Que motivo levou o prisioneiro a sair da caverna? Qual foi o motivo que levou? O que vocês acham? A curiosidade? Pode ser. Muito bem. O que estava sendo percebido pelos sentidos era verdade ou engano? Será que o que eles estavam enxergando, as sombras, eram verdadeiras ou eram figuras desconfiguradas, imagens desconfiguradas? E por que será que elas estavam desconfiguradas? O que aprendi com o mito da caverna? O que você aprendeu? Que muitas vezes a gente acha que as sombras são as verdades. A mídia passa muitas coisas enganosas para nós, mas nós temos que sair em busca do sol, em busca de conhecimento, em busca do verdadeiro sentido das coisas. Esse aqui é para escrever um texto coletivo sobre o que nós escrevemos, né? É um texto coletivo que seria sobre o que nós acabamos de conversar aqui um pouquinho. Um texto coletivo, o que vocês entenderam com a roda de filosofia. Pensando sempre no que aprendemos com a ajuda dos 5 sentidos. Mas lembrando que, às vezes, ele também pode nos enganar. Não é verdade? Então, eles viam as sombras, mas, no entanto, não era a verdadeira imagem, a real imagem do que significava, né? Mão na massa. Vocês têm a questão ali. Você já parou para pensar sobre como o mito da caverna de Platão pode ter relação com cada um de nós? Na verdade, muitas coisas podem representar as sombras em nossa vida. Assim como muitas coisas e pessoas podem nos ajudar a enxergar o sol, a luz, a verdade. Discuta rapidamente com o professor e com os colegas sobre esse assunto e registre no espaço a seguir um resumo do que vocês conversaram. Então, aqui vocês vão colocar o que realmente vocês aprendem. Será que tudo que nós enxergamos é verdadeiro? É verdade? Tudo que nós conseguimos observar, sentir, ver, ouvir através dos nossos 5 sentidos são realmente verdadeiros? Número 2. Depois da discussão, reflita sobre as questões a seguir e escreva suas conclusões. O que pode ser sombra para você? O que pode ser as sombras para você? Tem que pensar um pouquinho agora. Letra B. O que pode ser o sol para você? O que será que esse sol é? Será que é o conhecimento? O que será que é esse sol para você? É a verdade? Número 3. Você aprendeu várias formas de conhecer, de começar a conhecer alguma coisa. Os 5 sentidos, o pensamento. Essas são formas possíveis de nos conectarmos com o mundo e descobrirmos coisas novas. Agora é a sua vez de mostrar como você aprendeu esses assuntos.
E como poderá explicar isso em sua vida? Anote aqui. Coisas legais que aprendeu por meio dos 5 sentidos. O que você aprendeu utilizando os seus 5 sentidos? Conhecimento? O que mais? Vamos pensar e colocar aqui. Letra B. Coisas legais que aprendeu por meio do pensamento. Quando você pensa algo, você observa e pensa, o que você está adquirindo com aquilo lá? Número 4. Por qual dessas formas você acha que aprende mais e melhor? Represente-o com um desenho. Vocês acham que é através do pensamento ou dos 5 sentidos que você aprende mais? Pensem aí e em forma de um desenho vocês vão colocar nesse espaço aqui. Tá bom? Boa tarde e até o próximo vídeo.